Oi, gente, boa noite. Oiê. Boa noite para vocês. Vou esperar uns minutinhos para dar mais tempo do pessoal entrar. A nossa convidada também entrar. Hoje vai ser especial, dando aí continuidade à nossa programação especial de Disney, da CD Viagens. Deixa eu dar um oi pro pessoal. Todo mundo que está entrando. Boa noite, Balbi. Vou dar mais um tempinho para o pessoal poder entrar. Minha convidada já está chegando por aqui. E eu vou mandando convitinho para todo mundo poder participar. Boa noite a todo mundo que está aí já entrando. Deixa eu dar mais uns minutinhos. Daqui a pouco eu chamo a convidada de hoje, que é a Juliana. Vamos aproveitar para ir falando da semana passada. Vocês que já assistiram a live da semana passada, que foi com o Marcelo, que é o nosso parceiro e com que a gente realiza esses pacotes especiais na Disney com a CD Viagens. E aí vocês já estão acompanhando lá nas redes sociais, já tem alguns pacotes promocionais lá. Aí vocês conseguem aí dar uma escolhida, tem a possibilidade. Boa noite, Cá, tudo bem? Vocês conseguem escolher, tem as opções de pacote com todos os parques inclusos, um tour de compras mais básico ou um tour de compras mais completo, com só os básicos inclusos, mas todos têm o Fast Pass, né, que é aquele de você conseguir passar à frente em algumas atrações determinadas. Todos têm o transporte para os parques, do hotel. A partir do momento que você chega lá na cidade, você tem acompanhamento desde o Brasil. Então, esses são todos os diferenciais que fazem esses grupos, né, essas viagens serem tão especiais. Então, as vantagens da viagem em grupo, né, eu até coloquei lá. Além de tudo isso, vocês têm a facilidade do pagamento, né, um pagamento que, dependendo do mês em que você escolher fazer sua viagem, você consegue parcelar, comprando agora, no mês de agosto, em até 24 vezes. Então, são pacotes que valem a pena, além de toda a estrutura que vocês viram, que o Marcelo oferece para nós, que a CD Viagens oferece para vocês. Vocês estão todo esse acompanhamento, ainda tem a facilidade no pagamento, o que é muito importante, né? Vou dar mais 2 minutinhos e aí já vou chamar a Juliana. E hoje, a nossa programação, nós vamos falar sobre visto. Então, vocês conheceram o destino, vocês viram tudo aquilo que é possível conhecer e saber desse destino. E agora nós vamos falar como é que você faz para chegar lá. Então, você vai comprar com a CD Viagens, mas como é que você faz para chegar nesse destino? Né? Que tipo de documento você precisa para viajar para os Estados Unidos, para conhecer a Disney, né? É diferente de alguns lugares em que vocês estão acostumados, documentação para o Brasil é uma, para a Europa é outra. Então, é importante vocês conhecerem também. Oi, Fabi, oi, Mães que Produzem, boa noite. Então, eu vou chamar agora a minha convidada, que é a Juliana, para poder conversar conosco e explicar tudo direitinho. Eu pedi para vocês mandarem perguntas, a gente recebeu perguntas tanto no direct, essa semana recebemos bastante também no WhatsApp. Então, para ficar uma coisa bem dinâmica, eu combinei com a Ju, de que ela vai respondendo as perguntas que vocês mandaram, né? A gente fez um compilado, assim, um resumo das principais perguntas, e ela vai respondendo para vocês. Eu vou abrir os comentários em algum momento, se tiverem dúvidas, vocês vão respondendo, tá bom? Então, recebam aqui, em Visto e Imigração, e a gente vai falar especificamente sobre Estados Unidos. Oi, Ju.
Oi, boa Tudo bem? Boa noite. noite. Como é que você tá? Tá Tudo calor aí no Rio? certinho? Muito, É, hoje aqui está também muito tá. quente. Muito quente. Sem- Semana passada um frio danado, hoje tá um calorzinho bom. Não é, Melhor assim, menina? né? Melhor Não assim. há saúde que aguente isso, gente. Não, não tem. Esfria, esfria, esquenta, não dá muito certo. Boa Gente, essa é noite, a pessoal. A Ju, nossa parceira. Ju, se apresente. Falar da nossa parceria, da empresa, do que você faz. E aí eu queria, como eu falei com você, queria combinar, porque a gente recebeu bastante perguntas e muitas eram bem parecidas. Então eu fiz uma listinha de perguntinhas, a gente vai te passando, a gente faz aquele bate-bola. E aí depois eu vou dar uma fechada nos comentários, para a gente conseguir, né, evoluir, conseguir responder bem. Depois lá no finalzinho eu abro uns 10 minutos se alguém tiver dúvidas para poder perguntar. Vamos combinar assim? Sim, tranquilo. E Então aí, se galera? apresente aí. Boa noite para vocês. Sou Juliana, da Costa Guile Vistos. A Costa Guile Vistos trabalha com assessoria nos vistos consulares. Então, desde 2005, a empresa trabalha ajudando vocês a fazer os vistos consulares para qualquer país que necessite de visto. Tá? Trabalhamos com outros serviços também, atendemos estrangeiros, mas o nosso foco é visto consular. E aí, estamos trabalhando em parceria agora com a Dani, da CD, uma ótima parceria, uma ótima agência. E todos os clientes dela que estiverem precisando de alguma assessoria, podem contar com a gente vai ajudar com o maior carinho todos vocês, tirando todas as dúvidas, ajudando toda a documentação, do início ao fim. Isso mesmo. A Ju e toda a equipe faz todo o acompanhamento e com seriedade, né? Principalmente não faz promessas impossíveis, porque quando se fala em Não. visto, sempre tem essa questão das promessas impossíveis. Depois eu quero que você comente disso lá na frente. Ju, vou começar com as perguntas, porque tem bastante coisa aqui para poder falar, e aí você vai respondendo, explicando para o pessoal, enfim, corta quando você precisar acrescentar alguma coisa, tá? Estados Sim, Unidos funciona bem diferente, né? A gente embarca para Mercosul com o RG, você embarca sem precisar de passaporte, América Latina você até precisa do passaporte, um visto ali que você tira no aeroporto, mas os Estados Unidos e alguns outros países também funcionam de uma outra maneira, tem uma burocracia maior, né? E aí as pessoas perguntaram, isso mais de uma pessoa perguntou a respeito do visto com o passaporte. Então, que é uma dúvida. Eu tirei o passaporte, automaticamente eu ganho visto para outros países, aonde eu quiser entrar. Tirei o passaporte e emiti. Ah, não, agora está tudo certo, eu consigo viajar para qualquer lugar. Explica um pouco como é que funciona, para quem é quem, leigo. quem dera, né, Dani, tirar um passaporte já vir recheado com essas possibilidades. De visto aberto, Brasil, um mundo aberto. Gente, passaporte e visto são duas coisas totalmente independentes uma da outra, tá? Visto é no consulado. O passaporte você vai tirar na Polícia Federal. Então, primeira coisa, passaporte. Se você não tem um passaporte, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar um passaporte. Site da Polícia Federal, você vai entrar no site da Polícia Federal, vai na parte de passaporte, vai preencher formulário, vai pagar GRU. Depois você vai fazer um agendamento para ir lá na Polícia Federal da sua escolha. Tem vários endereços lá. Você vai levar toda a documentação. E em 10 dias, mais ou menos, eles liberam o passaporte. Essa é a média de todos os lugares, tá? Para viajar, tem que estar com o passaporte válido. A partir daí, vamos providenciar o visto consular. Vamos Isso providenciar o mesmo. nosso visto americano. Que aí cada caso é um caso. No caso, para Disney, é um visto americano de turismo que a pessoa vai providenciar. Vou aproveitar esse gancho que você falou do visto turismo. Chegaram algumas perguntas a respeito de visto turismo e visto estudante. Sim. Só para você já aproveita o gancho para a gente ter uma ideia, qual que é a diferença? E, por exemplo, se eu consigo ir para Disney, eu tenho visto estudante, eu ganhei lá uma bolsa de estudos, eu fui estudar lá, eu consigo ir para Disney com esse visto? Ou eu tenho visto de estudante, de turismo, eu consigo estudar com esse visto? Existe essa diferença, Ju? Existe sim. O visto de estudo é exclusivo para estudo. Então, quando você emite um visto de estudo, você vai mostrar para o consulado uma cartinha da matrícula da escola que você fez, que tem a data de início e a data de final do seu curso. Então, o seu visto vai ser direcionado para esse período e vai estar lá no seu visto todas as informações referentes ao visto de estudo que você tirou.
tá? Então, você lá nos Estados Unidos, você já está lá estudando. Se você quiser ir até a Disney, dar um pulinho lá, não tem problema nenhum. Mas você está aqui no Brasil, eu tirei um visto de estudo. Na verdade, quando você está aqui no Brasil com visto de estudo, na verdade, já deve ter saído até da validade, porque se você voltou, é porque acabou o seu curso, consequentemente, também acabou o seu visto. Não tem jeito, tem que fazer o visto de turismo, tá? Se você tem um visto, se você tem um visto de turismo e quer estudar nos Estados Unidos, isso depende muito do curso que você está comprando. Tem cursos que você realmente consegue estudar lá com visto de turismo, mas depende muito da carga horária do curso. Então, assim, a partir de uma certa carga horária, é obrigatório fazer o visto de estudo. Isso, assim, quando a pessoa está procurando as escolas, eles sempre informam, porque gera um outro documento, gera uma taxa a mais para pagar para o visto de estudo, né? Além da taxa do visto consular normal. Então, assim, essas informações, você vai precisar de um visto de estudo, você não vai precisar de um visto de estudo, quem vai passar é a escola. É o curso que você está contratando. Que fazem intercâmbio, a escola, e que explica o que é necessário ou não, mas toda essa assessoria vocês, né, fazem de documentação, após a pessoa, né, ter especificado o que ela precisa. Sim. Aproveitando que você falou de respeito de validade, se você voltou para o Brasil, já acabou ali a sua validade, você não consegue voltar, como é que funciona essa questão de... A gente sabe que passaporte também tem um período, né, de validade, mas como funciona a validade para visto também? Explica dos dois, se puder, por favor. Passaporte tem a validade que você, para ir para os Estados Unidos, seu passaporte tem que estar válido. Eu preciso de mais quantos meses para frente? Não tem isso, não. Você precisa, vamos supor, se eu vou voltar 12 de dezembro, seu passaporte tem que estar válido pelo menos até 13 de dezembro. Né? O visto é a mesma coisa. Você não precisa ter um visto com muita validade para você usar. Se o seu visto está vencendo também em dezembro, você tem até dezembro para viajar para os Estados Unidos. O visto americano, ele normalmente, quando você tira o visto americano de turismo, eles dão 10 anos de validade, tá? E não é que você pode ficar 10 anos lá nos Estados Unidos, tá? Porque porque é diferente, né? Não é, gente. Tem um porque tem gente que fala assim, máximo. poxa, mas o meu visto de estudo só tem duração de 2 anos. Sim, mas você vai ficar 2 anos nos Estados Unidos, não vai precisar voltar para o Brasil. O visto de turismo, não. Ele te dá 10 anos de validade do visto, mas você só pode ficar lá, no máximo, 6 meses. Isso, gente. Tá? Não é que você pode ir e voltar sem precisar ir no consulado de novo, sem pagar a taxa de novo, mas você não pode... Então, vou ficar aqui morando na casa... Não pode fazer isso. Não pode. Que aí que é um outro problema, né? Você entra para uma listinha ali, em que você acaba tendo problema e você fica ilegal dentro do país. Então, é sempre importante você ter esses documentos dentro da validade, porque existe questões assim, sempre que eu faço reservas internacionais, a gente sempre pede a documentação do cliente para não ter esse tipo de problema no aeroporto. Porque já aconteceu, de você chegar lá, seu passaporte está na validade, a pessoa manda foto de um passaporte que está na validade e vai embarcar com outro. E ela não vai embarcar porque eles vão conferir a validade do visto, a validade do passaporte. Então não adianta tentar dar jeitinho, né? Não tem jeitinho, né, Ju? Não embarca. Não embarca, e aí bate aquele desespero, mas não tem jeito. Então, assim, sempre tem que olhar a validade de passaporte. Tem gente que olha só a validade do visto e esquece de olhar a validade do passaporte. E aí, quando vai embarcar, não tem como embarcar com passaporte. Você pode viajar com 2 passaportes, inclusive, que como o visto de turismo tem duração de 10 anos, às vezes a validade do passaporte acaba, você faz um novo passaporte, e aí quando você vai viajar, você viaja com um passaporte novo, válido, mais o visto que está no passaporte antigo. Então você viaja com 2 passaportes. Importante essa informação. Então você não precisa trocar renovar o seu visto ali se o passaporte expirou. Você anda com o antigo, você tem a garantia ali. Sim. Muito bom, muito bom. Essa é uma informação que nem eu sabia. Aí vou entrar aqui no processo que chegou também. Pergunta sobre como o visto é americano. Você vai no consulado para fazer o pagamento da taxa, o pagamento, enfim, de tudo que precisa ser feito. Você paga em real ou você paga em dólar? Já que você está no Brasil, porém consulado americano. Essa dúvida que as pessoas tiveram. Como é que funciona esse pagamento dessa taxa? O valor da taxa é em dólar, custa $160, sendo que na hora de fazer o pagamento, o consulado transforma para reais.
qual câmbio que ele usa? O câmbio deles. Então, assim, eles fixam um câmbio por um período e vão usando esse câmbio, vamos supor, por um mês. Se o consulado percebeu que o dólar está aumentando muito, ele vai mudar o câmbio. Então, assim, não é cada dia um valor, mas de tempo em tempo ele mexe no câmbio. No momento, a taxa hoje está em R$ 848. Tá? Então, quem está pagando taxa consular hoje está em R$ 848. Dani, eu queria só cortar um pouquinho você, porque eu acho importante a gente falar sobre o nosso momento hoje também, antes de a gente continuar as perguntas, porque não tá a mesma coisa, tá bem diferente por conta da pandemia. E as pessoas ficam com muita dúvida com relação a isso, né? Quem está renovando, quem precisa renovar, quem tem que tirar um visto novo de turismo. Tá bem confuso o negócio. Por quê? Hoje o consulado americano não está emitindo visto de turismo e também não está renovando o visto de turismo. O único visto que está sendo emitido no momento é o de estudo. Então, se a pessoa vai estudar, o consulado está funcionando normalmente. A gente está conseguindo agendar, fazer todo o procedimento, agendar, a pessoa vai lá, recebe o visto e partir os Estados Unidos. Tem que ter o comprovante da escola, né, que você comentou, para provar que ela está indo mesmo para estudar. Não é, eu vou estudar, quero tirar um visto de estudo. Não, tem todo um procedimentozinho, você recebe um documento da escola, inclusive tem mais uma taxa para pagar de $350, que você paga além da taxa consular. Então é todo um procedimento que vai gerar o seu visto de estudo, tá? Quem precisa de um visto de turismo, o que está acontecendo? O consulado está parado desde o ano passado. Então, o que se pode fazer no momento? Adiantar. A gente adianta o procedimento do visto, tá? Então, a gente... E essa dica aí que é importante. Sim. Se vocês forem entrar nos agendamentos hoje para tentar agendar uma entrevista para visto de turismo, vocês vão ver que só tem vaga para o final do ano que vem. Tá? A partir de novembro, né, Ju, se não me engano, que tem, né? Hoje eu puxei as datas aqui e para turismo a data mais próxima que eu encontrei foi em Recife, consulado lá de Recife, para o dia 7 de junho de 2022. Isso se a pessoa deu a entrada agora. Então, quanto mais demorar para dar entrada... É uma bola de neve. Todo dia tem gente agendando entrevista, tá? Então, assim, hoje a data mais próxima para o Rio não estava nem aberta a agenda. Não tinha agenda para o Rio. São Paulo, como é que tá? 2 de agosto. 2 de É a agosto de data mais 2022. É 2022, viu, gente? Não é 2022. Agora, não. É 2022. Porque às vezes eu falo de setembro, não sei o quê. Que do ano que vem. Não, é 2022. Do ano que vem. O que está acontecendo, que a Ju está explicando? Por conta da pandemia, o consulado, para tirar, ela vai falar isso um pouco mais para frente, como que é esse processo do visto. Então, eles fazem as entrevistas para aprovar o seu visto ou não. E essas entrevistas foram canceladas. Então, o consulado manda ali para as empresas, manda para as agências, olha, as entrevistas de tal data, cancelada, derruba a agenda para o próximo ano. É o que tem acontecido desde o início do ano, né, Ju? Sim, então como eu falei, uma bola de neve. Então, se os meus clientes que estavam agendados, vamos supor, para agosto agora, em julho o consulado derrubou todas as entrevistas, todos os agendamentos foram derrubados e a gente reagenda. Então, o que está acontecendo? A gente está adiantando o procedimento, a gente está preenchendo o formulário, porque todo o processo de visto passa primeiro pelo preenchimento do formulário, depois é o pagamento da taxa consular. Depois que você paga a taxa consular, você é liberado para agendar a sua entrevista. Então, a gente agenda, a gente faz todo esse procedimento, agenda para a data mais próxima disponível, tá? E aguardamos. Então, tem um monte de gente aguardando, esperando o momento do retorno do consulado. Quando o consulado retornar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo mundo que está agendado e vai reagendar para a data mais próxima possível. Então, assim, se o consulado liberar a partir de outubro o visto, a gente vai pegar e vai tentar jogar todo mundo para outubro. E assim por diante. Da mesma forma como aconteceu com a galera que está indo estudar. Então, a gente tinha um monte de gente agendada também para 2022. Só não chegou a tanto, assim, né? Não foi até o final de 2022, porque eles já liberaram. Mas estava, tipo, março de 2022. E aí, a gente conseguiu puxar todo mundo para o mês que eles liberaram. Então, no primeiro mês de liberação de visto, todo mundo já conseguiu fazer sua entrevista, já teve visto, tudo certinho.
Então a gente acredita que vai acontecer a mesma coisa com o de turismo. Apesar de só ter vaga para o final do ano que vem, muito provável que abram várias novas vagas para já, entendeu? Não tem previsão, né, disso, assim, de quando o consulado vai liberar, não há previsão, a informação chega no dia a dia mesmo. Não tem previsão nenhuma, eles não dão nenhuma pista pra gente, não falam nada. A gente só fica na torcida mesmo, né? Porque eu vejo o desespero de muita gente, às vezes até gente que não é nem a passeio, que tem família lá e tá com alguns problemas. Então, é. Então, gente, é a dica da Juliana, tem que adiantar. Quando você adianta o processo, que é isso que ela tá falando, você adiantou o processo, então quando abrir a agenda, você consegue... É só reagendar. Exatamente, você não precisa entrar com o processo de novo. Então, se você conseguir, né, ali, se antecipar para esse processo, é muito melhor. Então, como a gente tem aquelas saídas de Disney lá para novembro de 2023, você consegue ficar ainda um pouquinho garantido. Agora, aproveitando que você falou das cidades, né, e a gente estava falando de entrevista, você falou do consulado aí, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Se eu sou do Rio Grande do Sul, como é que eu faço para esse processo, já que a entrevista é obrigatória? Eu tenho que ir até outra cidade, eu consigo fazer isso de uma outra forma? Como funciona? Você tem que ir. São 5 opções de cidade, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. São essas 5 opções. Você tem que escolher uma cidade e ir. Hoje em dia não tem muita opção de escolher, né? A galera tá indo onde tem vaga. Na data, né? Na data. É onde tem. Mas tem que ir. Você vai ter que sair da cidade que você mora. Não tem entrevista online, não tem nada disso. Você tem que ir pessoalmente só presencial, lá. né? Só presencial. Só presencial. Muita gente perguntou, eu tô dando uma relida aqui para poder pular para onde a gente precisa. A respeito do visto, algumas pessoas perguntaram a respeito de criança. Se criança precisa de visto e qual é a idade que uma criança precisa de visto. Minha filha tem 6 meses, eu preciso tirar visto para um bebê também, como funciona? E se esse bebê, por exemplo, como é que funcionou com uma criança na entrevista? Aí ela vai explicar que tem um período ali, uma certa idade, que não é obrigatório. Então, explica para o pessoal aí. Sim, ó, todo mundo precisa. Nasceu, precisa de visto. Não tem jeito. Não tem 98 exceção, anos, precisa de visto. Não tem como entrar nos Estados Unidos sem o visto. Brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos sem o visto. Então, virou gente, tem que fazer visto. Visto. Nasceu, tá ali. Com relação à entrevista, o consulado não obriga a entrevista de bebê até 14 anos de idade. E a partir de 79 anos também, não precisa de entrevista. Apesar de que tem as suas exceções, tá? Muitas vezes o consulado do nada, não, eu quero que você faça entrevista. Por quê? Não sei. Então, às vezes você é obrigada a catar ali. Sim, não tem opção. Então, às vezes você faz todo o preparatório, formulário, paga a taxa e tal. Quando vai agendar a criança, apareceu lá para você também agendar o consulado. Não tem jeito, eu sou obrigada a agendar, a pessoa é obrigada a ir. Então, são poucos os casos, mas acontece, tá? Às vezes assim, pai, mãe, uma criança de 10 anos e não tirar visto. Aí a gente faz o agendamento dos 3 juntos e fica, mas meu filho não precisa ir. Precisa, porque normalmente quando tem um adulto envolvido, eles pedem para a criança também acompanhar na entrevista, tá? Se, então, por exemplo, a criança... Desculpa, Ju, completa. Pode falar. Se, por exemplo, que acontece muito nesses pacotes Disney, a criança, a mãe, né, os responsáveis, estão presenteando esse menor de idade para ele poder viajar. E ele tem ali 14 anos, vamos contar que é a idade limite. Ele consegue tirar o visto se os pais não tirarem... Os pais não têm visto, não tiveram interesse em viajar, vão só mandar essa criança. Ela consegue ou ela precisa obrigatoriamente ter um adulto que tenha também? Não. Tira o visto só para o filho. Os pais não precisam tirar visto, não. Aí você pensa, poxa, mas uma criança de 14 anos vai no consulado sozinho fazer entrevista? Hoje em dia, se não me engano, um pai só, ou o pai ou a mãe pode acompanhar o filho na entrevista. Mesmo, eu não estou fazendo meu visto, não tem problema. Você vai acompanhando o seu filho porque ele é menor. Tá? Antes da pandemia, eu acho que podia até o pai e a mãe, mas hoje em dia eles mal estão deixando entrar mais um, entendeu? Dentro do consulado. Tá bem reduzido essa questão. Então, menor de idade, os pais não precisam, né, ter esse trabalho, ter esse custo de
de emitir visto para vocês. Vocês não vão viajar, não tem necessidade. Mas um dos dois pode acompanhar o filho na entrevista, tá? Não, legal. Agora, aproveitando ainda o tema de entrevista, que eu acho que é um grande bicho-papão que as pessoas têm, imaginem que é algo que a pessoa lá, o consular é muito bravo, vai fazer perguntas assim muito absurdas. Explica mais ou menos, o bicho-papão, explica mais ou menos como que é esse processo, que não é tão assustador, viu, gente? É muito mais lenda. Como que é esse processo dessa emissão, dessa entrevista para você conseguir ali o visto? E se a pessoa já sai com o positivo ou negativo na hora? Ou ela tem que aguardar a resposta, enfim, como funciona? Gente, a entrevista dura 5 minutos no máximo, não passa disso, tá? É quando você piscou o olho já acabou. Acabou. Assim, a pessoa fica em pânico antes, assim, na fila, né? Suando frio, aquele desespero. Entra no consulado, continua desesperado. E quando vai ver, piscou, já fez... Pinga de nervoso. E é porque eles não querem também perder tempo, né? Então, é bem rápido. Você chega lá, entra no consulado, entra numa filinha, né? Eles organizam lá dentro uma filinha, aí eles vão chamando para os guichês para fazer a entrevista. A pessoa simplesmente abre no computador dela o DS, que é o formulário que a gente preencheu, dá uma lida bem rápida nas informações e vai perguntando, fazendo algumas perguntas para você sobre o que você colocou normalmente, né? A pergunta é o que você colocou lá no DS. Lá no Seria uma conferência, deles. Assim, vamos Exatamente, dizer, se é uma você conferência. está dizendo a verdade. Por isso que é importante não mentir, né, Ju? As informações que você coloca lá, inventar dados, inventar renda, porque vai ser descoberta ali na hora e complica, né? Então, porque se você ficar gaguejando, se a pessoa vê que você está nervosa, ele vai acabar desconfiando. Então, assim, esse é um dos motivos, né? Eu acredito que eles exigem essa entrevista presencial, porque eles gostam daquele olho no olho, né? Eles gostam de ver a reação da pessoa. Então, se ele fizer uma pergunta boba para você e você demorar muito a responder, pensando na resposta, poxa, é algo que você tinha que saber assim. Né? Então, a entrevista é basicamente realmente uma conferência do preenchimento do formulário, tá? Para saber se está tudo ok ali. O que eles querem saber? Eles querem saber se a sua intenção é imigrar para os Estados Unidos ou realmente passear, ou realmente ir na Disney. Essa aqui é isso que eles tentam descobrir. Então, o pessoal fica preocupado assim, mas eu recebo tanto, não sei o quê, eu não tenho uma renda boa. Eles não vão ficar explorando, perguntando, pesquisando. Antes de você fazer entrevista, eles não vão pesquisar nada sobre a sua vida. Eles não têm nem tempo para isso. Então, o negócio é lá na hora. Eles vão passar o olho no formulário, vão pegar aqueles pontinhos que eles acham mais, vamos dizer assim, estranhos, né? Que eles suspeitem, ou de repente alguma coisa, e vão perguntar. E você vai responder. Você tem que levar documentação? Tem. Inclusive, o próprio consulado lista uma documentação para você levar. Por quê? Porque eles podem pedir para ver. E vou te dizer que é muito difícil eles pedirem para ver documento, mas você tem que levar. Mas tem que ter em mão. Aquela coisa do, eu preciso ter o voo, eu preciso ter um hotel, ou então, eu só estou tirando visto, mas ainda não tenho data da minha viagem, né? Eu quero primeiro saber, ter a segurança se vou aprovar ou não. Eles exigem realmente que você tenha ali todas essas informações detalhadas ou não? Não, é justamente o contrário. O próprio consulado, ele aconselha não emitir nenhuma passagem aérea antes de fazer entrevista para o visto, tá? Então, assim, normalmente, eles acabam considerando assim, poxa, mas eu já emiti minha passagem, vou ter meu visto negado, o dinheiro. Eles consideram isso uma pressão, então eles nem gostam. Então, se você ficar nessa de ficar dizendo lá na entrevista, poxa, já estou com passagem, já estou com isso, vai piorar a situação. Tá? Eles aconselham não emitir nada. Então, você não precisa ter nem viagem agendada, nada. Tem uma parte lá do formulário que eles perguntam, qual cidade você pretende viajar? Você pode botar Orlando. Quando? Eu pretendo viajar em 2023. Só. Porque você pretende, não é que você vai. Tá? Então, assim, você não precisa estar com tudo marcado, agendado para poder ir lá fazer um visto. Eu quero fazer um visto porque eu pretendo viajar. Eu pretendo viajar e vou precisar de um visto. Eu quero adiantar logo essa parte. Então, vamos supor, 2023, na excursão para Disney, como o visto tem validade de 10 anos, eu posso estar resolvendo logo tudo já. Porque aí, na hora de emitir, já estou com tudo na mão. Já estou com passaporte, já estou com meu visto, tranquilona.
Porque senão, Foi né, muito acontece... importante essa informação que você falou, porque eu já li bastante isso, já vi bastante, principalmente na internet, essas informações que eles falam. Se você tiver já a sua viagem, se você tiver tudo certinho, aí é que eles vão aprovar. E é justamente ao contrário. Né? Não, É importante falar com o especialista para poder entender justamente isso. Não é isso, não. viu, gente? Que colocam na internet, precisa ter muita atenção. Até porque se você fizer um gasto, seu visto por qualquer motivo for negado, não existe reembolso. Você perdeu, perdeu. Porque, como a Ju falou, você se antecipou. Você tentou fazer ali uma pressão que não funcionou, né? Não Então, funcionou. O ideal é você resolver com o máximo de antecedência possível. Porque depois, na hora de comprar a passagem, né? Poxa, mas tive que comprar em cima da hora, tá muito mais caro. Claro, porque você resolveu tudo em cima em da cima da hora. hora. E corre o Tudo em risco cima de da não hora. ser aprovado. Então, por isso que é importante esperar a resposta primeiro, né? Tem Sim. um alto índice, Ju, de brasileiros reprovados, de brasileiros. Existe esse mito mesmo que se fala, brasileiro não aprova. E a gente recebeu aqui uma pergunta a respeito do valor. E você introduziu, eu queria que você explicasse sobre isso. Aí eu ganho meu salário, eu tenho trabalho, sei lá, como auxiliar de escritório, meu salário é R$ 1.400. Eles vão aprovar meu visto, ou então eu preciso ter uma renda absurda de gerente para conseguir ter meu visto aprovado, ou isso não é levado em consideração? A sua renda, enfim, não é levada em consideração. Então, vamos lá. Depende da sua idade, depende do que você está fazendo, porque você pode também usar um terceiro para estar patrocinando, né, a sua viagem. Vamos supor, eu tenho 20 e poucos anos, comecei a trabalhar agora, meu salário é muito baixo, não tenho capacidade de pagar minha viagem, mas o meu pai está disponível para pagar a viagem para mim. Então, tem essa pergunta no formulário, se é você que está pagando sua viagem ou se é uma outra pessoa. E aí você vai fazer essa opção. Se você trabalha já há anos, você tem um salário razoável, que você já conseguiu realmente juntar um dinheiro, coloca você, não tem problema nenhum. Tá? O consulado ele não vai ficar checando o valor do seu salário. Seu imposto de renda, para saber se Você você tem que pode ter visto levar ou não. sim o imposto de renda, tá? Mas eles não fazem essa consulta como base para aprovar o seu visto ou não. Eles não vão fazer consulta Fulano nenhuma. ganha. Então, fulano ganha R$ 10.000, vou aprovar. Fulano ganha. Não, então não vou aprovar. Isso não é o critério, né? Não, você tem que ter vínculo com o Brasil. Então, assim, ele quer saber se você vai emigrar ou não. Então, se você Uhum. não trabalha, não estuda, fica em casa o dia inteiro à toa, vendo televisão, tá ferrado, não tem família aqui, ninguém que te apoie. Vou lá fazer um visto americano para ir para Disney. Realmente é um caso complicado. A gente tenta, sim, mas é complicado, porque você não tem vínculo, você não está estudando, você não está matriculado em nenhum curso, você não está trabalhando, você não tem carteira assinada, você não tem problema ser autônomo, não tem problema ser MEI. As pessoas perguntam muito isso. Tudo é trabalho, é só você levar Uhum. documentos que comprovem isso, caso eles peçam. Entendeu? Você tem que levar sempre essas suas Tem que ter em comprovações mãos. de vínculo financeiro, tá? Eu trabalho, contra-cheque, carteira, extratos bancários. Eu sou autônomo, eu não tenho contra-cheque, mas você tem os extratos bancários, tem a movimentação Uhum. de dinheiro na tua conta. Imposto de renda é importante, até porque você declara bens, né? No imposto de renda Uhum. diz se você tem carro, se você tem casa, você declara os seus bens no imposto de renda. Então, assim, documentação financeira que é legal levar, os 3 últimos extratos, se você é empregado, contra-cheque, carteira assinada, eu sou dono de uma empresa, contrato social, prolabore. Você tem que levar isso, não tem jeito. Imposto de renda, porque pode ser que eles peçam simplesmente assim, você trouxe imposto de renda? Trouxe, tá aqui, toma. Você trouxe isso? Toma, tá aqui, Apresenta. toma. Se eles pedirem, vai dizer, não trouxe, eles já vão ficar com uma pulga atrás Já. da orelha. Então, por E quê? É uma pode ser negado pela conferência. ausência desse documento? Olha, hoje eu não Pode. levei. Eles negam ou eles te dão uma chance? Você pode voltar a tal data? Como que funciona isso? Você pode Não, eles reagendar e... negam. Não, eles negam e acabou. Você tem que começar tudo do zero. Pagar a taxa novamente, tudo do zero. A taxa não é reembolsável, né? Porque você não foi por algum motivo na entrevista, perdeu a entrevista ou você teve visto negado, que você vai pedir reembolso. A taxa não é reembolsável, eles deixam bem claro isso, Uhum. tá? Mas, enfim, voltando à questão dos vínculos financeiros.
E você leva porque você tem que provar tudo que você colocou no formulário. Então a gente costuma falar Uhum. para as pessoas, coloque no formulário o que você consegue comprovar, tá? Não invente, né? Não adianta inventar, porque fica aquela questão, poxa, e se pedir o documento, como é que eu vou fazer? E aí você Uhum. vai ficar nervoso lá na hora da entrevista, não vai dar Não vai dar certo. certo. Aí É eles vão onde corre o estranhar. risco. Exatamente. Porque se você for super seguro, tranquilo, se você for uma pessoa simpática, não ficar falando muito, não ficar contando história, a chance de ter visto Não aprovado é exagere. muito grande. Você não pode dizer, eles não estão ali para bater papo com você. Eles estão ali para ouvir respostas curtas. Curtas Uhum. que esclareçam tudo. Entendeu? O Então, que é assim, necessário. além do vínculo financeiro, tem a questão de estudo. Se você estuda em algum lugar, leva um certificado, um comprovante de matrícula, né, que você está estudando. Vínculos familiares é importante. No questionário pergunta sobre mãe, sobre pai. Quando é Então, família, a entrevista acontece junto ou é individual? Por exemplo, o casal, os junto, filhos, é junto, a família é entrevista é junto, junta. é E junto. pode acontecer de alguém da família não ser aprovado? Ou já Olha, aconteceu? é muito raro. Muito, muito raro. Normalmente, ou aprova todo mundo, ou nega para todo mundo. A mãe e o filho foram aprovados e o pai não. Isso é muito difícil acontecer. Acontece, mas é difícil, tá? Se Para eles você ter fizerem noção, separados, pode ser que aconteça isso, ou não. sim, Se porque aí eles. são dois processos individuais. Aí sim, pode ser que aconteça. Ele vai analisar a vida de uma pessoa, depois ele vai analisar a Uhum, vida de outra. Acontece, às vezes, um casal com uma criança e eles fazem pergunta para a criança, para conferir mesmo. porque a criança não mente. Não mente. Entendeu? Então, já aconteceu dos pais nem precisarem abrir a boca e o cônsul perguntava, mas você vai viajar para onde? E a criança, pra Disney, toda feliz, entendeu? Poxa, é visto na certa, Visto cara. aprovado. Carimbinho de visto aprovado. Porque eles querem isso, eles querem que a pessoa vá para realmente para curtir, para passear. Mas eles ficam com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, será que a pessoa vai lá para ficar? Vai ficar ilegal lá? Então, a questão é só essa. Vínculo no Brasil, em 5 minutos você resolve a sua vida. E tá pronto, né? E não é esse bicho papão, é isso que a Ju falou. É tranquilidade, não mentir. Então, não invente algo que você não vai conseguir comprovar. Leve os documentos, toda a assessoria que vai ser prestada para vocês aqui com a CD Viagens, em parceria com a Ju. Levem os documentos que são obrigatórios, os documentos necessários, coisas que você consegue comprovar, né? Com calma, sem mentira e não precisa tagarelar, né? Não, Mais tranquilidade. Ele não é o seu colega de tranquilidade. escola ali, ele está ali para fazer uma entrevista para confirmar se os dados estão certos ou não. A respeito ainda do que a gente estava falando sobre visto, você falou dos vínculos financeiros, e aí você tinha falado de renda já, mas uma pessoa perguntou a respeito de restrição no nome. Então, tem uma restrição com algum banco, alguma coisa. O visto corre o risco de não ser aprovado por isso? Então, como eu te falei, eles não vão fazer nenhuma investigação da sua vida. Então, se você tá negativo, tá devendo, tá negativado e tá lá fazendo entrevista, o consulado não vai checar no site da Receita Federal e não sei o quê. Eles não vão fazer nada a não ser que você fale. Se você falar, Uhum. já aí complicou, né? Mas, Caso mas eles não contrário, vão não tem. checar, não tem como eles descobrirem. Entendeu? Eles vão fazer a sua análise geral da sua vida, né? Para descobrir se você quer ir para ficar ou não. Ponto. Essa que é a questão deles. Eles não têm Então, acesso a nada. o que a Ju tá falando, gente, eles vão conferir aquilo que você vai colocar no formulário, que você vai ter toda a assessoria para isso. Então, aquilo que Sim. você preenche no formulário é o que vai ser conferido. O Né? formulário O é o mais consular importante. é o mais importante de tudo. E aí você tem toda a assessoria para poder fazer. Sim. O consulado não vai entrar, jogar seu nome lá no Serasa para descobrir o que está acontecendo, não vai jogar no Google para ver o que aparece com o seu nome. Não existe essa possibilidade. É ali para fazer a conferência mesmo dos seus dados, daquilo que foi preenchido. Eu abri agora para perguntas, Ju, para a gente poder, se alguém tiver dúvidas, pode encaminhar. Eu só vou subir aqui que eu perdi a pergunta de vista. Continuar. O visto tem que ficar comigo o tempo todo como um RG? Quando você estiver nos Estados Unidos, né? Acredito que é isso que ela esteja falando. Acho que sim. Você está lá, se após essa passagem ali pelo aeroporto, você embarcou, você desceu,
você precisa ter esse comprovante de que eu tive aprovação para entrar aqui o tempo inteiro. Isso é solicitado em algum momento? Eu estou no mercado, a polícia passou por mim, você tem visto americano? Como funciona isso ou não? Sim, é difícil acontecer, né? Mas pode acontecer sim. Às vezes numa blitz, de repente, também. Os policiais não vão ficar parando ninguém para pedir documento, mas pode ser que aconteça. Então, se tem gente que tem medo de perder, ficar andando com documento e perder, faz uma cópia, entendeu? Isso. Viaja com uma cópia. Esse documento, às vezes, Agora, essa parte, assim, que não sei se você ajuda nisso para fazer compras, está passando algum cartão de crédito, pode ser que eles peçam, né, algum documento original. Então, assim, em dia de compras, né? Hoje eu vou tirar o dia para ir no shopping, fazer compras. De repente é legal nesse dia você levar, mais por conta de pagamento mesmo, né? Porque pode ser que a loja peça algum documento original, um passaporte, só para conferir se você é o dono do cartão. Agora para os parques não, viu, gente? Porque vocês estarão lá na excursão, no ônibus, com a gente fazendo um acompanhamento, não ande. Se perder no parque, você vai ter toda ali uma perda, um problema na viagem. Então, não precisa andar com isso, mas isso que a Ju falou é importante. Outra pergunta aqui, Ju, sobre emissão de visto. De quem já viajou para outros países, né, tem passaporte para a Europa, outros lugares, se facilita quando vai tirar o visto americano. Se eles perguntam, você já viajou para onde? Se isso ajuda eles ou não? perguntam e ajuda bastante. Na verdade, você está provando para eles que você já foi para outros países e voltou no tempo certo, que você não ficou ilegal em outros países. Então, você tem esse histórico na sua vida. Você é uma pessoa que gosta realmente de viajar para passeio, para turismo, e você vai e você volta para o Brasil, entendeu? Então, é super importante. Inclusive, eles perguntam isso no formulário. Se você já viajou para outros países nos últimos 5 anos, eles perguntam. Aí perguntam quais países você já viajou. Então, eles consideram isso muito, muito importante mesmo. Importante não mentir, porque se você colocar no formulário que foi para o Chile em 2015 e na pergunta da entrevista você fala que foi em 2010, isso é um problema, né, Ju? Vou te falar que já aconteceu de há um tempo, tem bastante tempo isso, com uma cliente nossa. Com uma cliente nossa que ela falou que viajou para tal lugar, e eles pediram para ver os passaportes com os carimbos. Isso, assim, não tinha. Ela tinha, graças a Ela Deus. tinha? Ela tinha. Mas isso é algo muito difícil de eles pedirem, mas do nada a pessoa resolveu pedir. E aí ela levou, a gente pede para levar. Inclusive, assim, eu tô fazendo o meu visto e minha mãe tem um visto, minha mãe não tá precisando do visto porque ela tem. Leva o passaporte da sua mãe com visto, né? Então, assim... Isso pode ajudar também? Eles podem pedir. Eles podem pedir. Legal. Eles podem, qualquer coisa assim que ajude, a gente vai assessorar. Então, todo documento que ajude a você para mostrar que a família viaja, que a família não tem realmente intenções de ir para ficar, isso ajuda. Então, a gente faz toda uma seleção. O visto, na verdade, é para mostrar que você não quer ficar nos Estados Unidos, é isso? Você não pretende morar lá ilegalmente, né? A entrevista é para isso, né? Eles decidem, eles resolvem, né, lá, e te dão um visto. Aí você tem 10 anos para ficar indo e vindo lá nos Estados Unidos, sem a intenção de ficar lá. Esse é o propósito. A renovação também é necessária, a entrevista? Então, cada 10 anos eu tenho que ir lá fazer a entrevista de novo? Ou eu tirei uma vez e da próxima vez eu não preciso mais? Consigo fazer na internet, por exemplo? Como funciona a renovação? É o mesmo caso das crianças, tá? E dos mais velhos. Você não precisa de entrevista. Se o visto está vencendo, né? Vai vencer mês que vem, eu vou renovar. Você vai renovar. Hoje eles mudaram, a regra era até 1 ano para fazer renovação. Hoje em dia são 48 meses, por conta da pandemia, eles liberaram por 48 meses. Então, meu visto venceu há 2 anos, eu posso ainda pedir a renovação. A renovação ela não precisa da entrevista, você vai só no CASV, tá? Então, tem que ir, você vai sair da sua casa de qualquer forma, mas você não vai precisar fazer entrevista. Paga as taxas também. Paga tudo. A não ser que o consulado olhe para o seu processo lá, não, você vai fazer entrevista sim. Acontece também, tá? Pode acontecer. Pode acontecer. Da mesma forma que pode acontecer com as crianças, também pode acontecer com quem está fazendo esse processo de renovação de visto. É só CASV, é só entrega de documentação, é super tranquilo. Mas pode ser que precise também.
Não Nesse é período garantido. agora de pandemia, as renovações também estão no mesmo sistema. Olha, Não deixa eu estão te conseguindo falar. renovar. As datas da renovação. A Aí data agora a gente mais começa a chorar. próxima. A data mais próxima para quem está precisando renovar hoje, quem for agendar hoje, é 21 de outubro de 2022, em Porto Alegre. Não é São Paulo, onde nós estamos, não é no Rio, onde a Ju está, é em Porto Alegre, viu, São gente? Paulo é 7 de Então, dezembro. 7 de dezembro, renovação? Nossa, Eu tô vendo a tem hora que de eu se abrir lá o preparar. calendário e aparecer 2023. 2023. Meio do ano ainda. Não, calma, por favor. Então, Contagem ó, regressiva. contagem regressiva. É isso. Esperamos que as coisas, eu acho que com a vacinação, com mais tranquilidade, né? As coisas entrando num processo mais calmo para o próximo ano, as datas consigam abrir de uma maneira muito mais tranquila. E aí, essa entrevista do visto não demora tanto assim para acontecer, né? De quando está funcionando normal, né? Não, Você faz não. lá, não tem aquele 2, 3, 4 meses, não é essa espera toda, né? Para vocês terem noção de estudo, eu consigo agendar vocês. Se alguém me procurar hoje, eu consigo agendar para semana que vem. É Então, rápido, né? depois que você faz entrevista, em 10 dias, no máximo, eles entregam o seu passaporte. Já está aprovado. Isso, o visto é colocado no seu passaporte. Meu passaporte não está aqui. É colocado no seu passaporte, na folha do seu passaporte. Não é um Estampado no papel, passaporte. não é um papel à parte ou um documento extra, não. Todas as informações que ficam no passaporte, exatamente para você conseguir chegar no aeroporto, para embarcar, enfim, conseguir comprovar todas as informações. E uma Bom, pergunta que eu acabei não fala, respondendo, fala. eles falam na hora da entrevista, assim, se o seu visto foi aprovado. Tá? Então, eles falam que o visto foi aprovado e ficam com o seu passaporte. Uhum. Senão, E não, depois a o seu pessoa visto tem não que foi. retirar também. Não tem. Você não consegue fazer a opção de enviar para casa ou enviar para algum lugar, ou você tem que ir lá buscar? Como é que é? Não, você consegue, você tem essa opção. Você pode ir lá retirar no CASV, no mesmo CASV que você foi para dar entrada no processo, que você vai no CASV, deixa a documentação lá, depois você vai no consulado para fazer a entrevista. Só em Porto Alegre e Recife, que não são dois lugares diferentes, é feito tudo no mesmo lugar. Uhum. Fora isso, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo são dois lugares totalmente diferentes, são bairros diferentes. O CASV do consulado. Então, se você teve visto aprovado, eles vão ficar com seu passaporte. E aí, antes da entrevista lá, a gente já colocou para o nosso cliente se ele vai buscar, se ele preferiu buscar lá no CASV ou se ele preferiu que enviasse pelos correios, que aí você paga mais uma taxa, tá? Então, uns R$ 50, se eu não me engano. Protesto como. A comodidade acaba valendo a pena, principalmente se a pessoa é de um estado que não tem o consulado, ela precisa se Exatamente. deslocar, essa taxa acaba compensando. Ju, Exatamente. eu acho que eu consegui fazer todas as perguntas para você. Estou passando aqui o olhinho. Acho que eu consegui fazer todas as perguntas. E você ainda conseguiu ir além, que tem perguntas que não chegaram aqui, mas você conseguiu expor muito tranquilo. Que foi a Fernanda. A Fernanda é de Belo Horizonte. Ela está falando que o de BH fechou. Fechou, Fê. Fechou, não está funcionando. Mas você consegue fazer no Rio, né? Você está morando Sim. temporariamente no Rio, então no Rio dá para fazer. E quero Só agradecer não dá para fazer demais. hoje, né? No Não, momento. dá para fazer o processo de entrada, que é aquilo que a Ju estava explicando, o processo de entrada para que você consiga antecipar, né? Então, quando as entrevistas forem liberadas, quando tudo for começando a normalizar, quem for cancelado esse ano vai ser jogado primeiro e você que deu entrada no processo também já vai ter ali ser jogado primeiro. Não vai ficar lá para o final. Quanto mais É, tempo demorar, mais datas para frente você pega. Então, se você o está se programando para viajar em dezembro de 2022 e você demorar 2, 3 meses, por exemplo, deste ano para dar entrada, pode ser que você não consiga nem agendar o visto. Então, gente, quanto antes vocês resolverem, melhor, porque quando você inicia o procedimento, você tem que fazer formulário, você tem que gerar boleto, você tem que pagar a taxa para só depois agendar. Então, se você já fez todo esse processo e está só aguardando o consulado voltar para reagendar a sua entrevista, poxa, vai ser muito mais rápido do que você perder uma semana fazendo esse sim, processo todo para depois buscar uma vaga para a sua entrevista, entendeu? Então, ainda deixa sem já tudo previsão preparado, próxima. deixem tudo preparado, bonitinho. O consulado voltou? Rapidamente a gente vai pegar, reagendar vocês e vocês já vão fazer as entrevistas com tudo organizado, com calma, sem aquela correria, né, de cima da hora, preço de passagem, será que tem vaga, será que não tem? Porque você já pode resolver com a Dani tudo
tranquilamente. Exatamente. E aí nós vamos trabalhando aqui junto com a Ju. A Rita tá falando, Ju, que a sua live foi super esclarecedora. Então, Rita, também foi para muitas pessoas, para mim também, viu? A Ju, ela arrasa. Toda essa consultoria, Obrigada. toda a equipe, pessoal. E ela gentilmente, né, aceitou isso. A gente está fazendo esse mês especial aqui do lançamento na Disney com a CD Viagens, a camiseta aqui atrás, ó, que faz parte do kit. Quando você fecha o pacote, recebe aquela caixa toda bonitona. Semana que vem vou postar a caixa para vocês verem. E aí, comprando, fazendo o pacote já com a gente, você consegue parcelar em até 24 vezes, faz a solicitação do visto. Já fala, CD Viagens, quero toda a solicitação do visto. E a gente vai entrar em contato com toda a equipe da Costa para poder fazer essa assessoria. Então, você não vai estar largado ali, não sei o que fazer, não sei que documento que eu vou fazer. Não, você vai ter toda a assessoria, todo o processual para te ajudar, o pagamento da taxa. E ainda dá para parcelar, né, Ju? Dependendo do valor, você consegue parcelar o valor do visto, Da né? assessoria? Da consultoria, né? É, a taxa que não tem como. A taxa consulado não É à parcela vista, né, gente? É. Porque é pro É paulada. consulado. É. A taxa não fica com a agência, não fica com a assessoria, ela é do consulado. Então, por isso que não parcela. E se vocês tiverem mais dúvidas que nós não falamos aqui, porque tem gente que assiste depois a live, né? Pode mandar, que a gente encaminha e depois responde. A gente faz uns videozinhos para vocês poderem responder. Ju, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada, obrigada a você pela oportunidade. Um monte de pergunta, obrigada pela parceria. E vocês, ó, ouçam as dicas, vamos antecipar aí. Quem já está programando os pacotes, estamos já começando a programar os vistos. Entre em contato, chama a gente no WhatsApp e no direct, para a gente já se organizar, você se antecipar e aí não ter essa frustração de comprei o pacote e só vai ter visto para 2024, senão a Ju também vai ficar doidinha. Não vai... 2024 aí ela não vai dar certo. Então vamos nos programar. O importante para viajar é se programar. Então vamos começar a nos programar. Obrigada a quem ficou agora e assistiu essa live nessa sexta-feira de frio. Vou passar a palavra para a Ju para ela encerrar e mandar um abraço aí para vocês. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar a Dani. A Dani vai passar para mim as dúvidas. A gente não trabalha só com os Estados Unidos, a gente trabalha com todos os países que precisam de visto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, além dos Estados Unidos, também podem passar para ela, que ela encaminha para a gente o contato, a gente vai tirando todas as dúvidas e vamos ajeitando a vida de todo mundo aí, para todo mundo viajar tranquilo e feliz, sem preocupação. Exatamente. Só entrar em conta, só aproveitar a viagem. Todo o processo, toda a burocracia nós resolvemos, né, Ju? Isso aí. Gente, Obrigadão. Boa sexta para todo mundo. Bom final de semana. Ju, obrigada. Boa sexta, bom final de semana. E sexta que vem, gente, só para lembrar, tem aí nossa última live desse mês especial na Disney com a CD Viagens. A Colecionando Estilo vai estar aqui, porque nós vamos dar dicas do que você vai vestir quando você estiver lá no seu parque, quando você for viajar, for passear. Então, acompanhe sexta-feira que vem, vai ser uma live bem descontraída, bem legal com a Gabi, da Colecionando Estilo. Beijo para todo mundo. Beijo, Ju. Bom final de semana para vocês. Beijo, boa noite. Obrigada. Obrigada a você.